você recusa, a obra de Deus vai parar? Não. Nunca, jamais a obra de Deus vai parar. Se eu parar e você parar, ele usa o Maranhão. Pará, Maranhão, né? Piauí e tal, todo mundo mais. Brincadeira. Irmão, mas se você e eu pararmos, e se não tiver ninguém para Deus usar, sabe quem vai usar? As pedras. Ele usa quem ele quiser. A jumenta, irmãos. Tiver passando um jumento ali, um cachorro, um gato, um papagaio, um passarinho, mas a obra dele não para. Não para. Então, a obra que Deus colocou na minha mão e na sua mão, vamos fazer. Porque aqui, ó, os judeus não quiseram, os apóstolos não quiseram. Aí lá você viu o que aconteceu. Então eu vou chamar um que vai querer. Chamou Paulo. Não sei se é em Jeremias ou Ezequiel que ele minhas ovelhas carradas, vocês não buscaram, Israel. Jeremias, Ezequiel, os dois falam. Que ele mesmo ia atrás que era dos outros que não eram judeus para pregar. Isso. Então, esses convertidos lá de Cirene, né, os cíprios, eles é quem estava anunciando a Jesus para os outros, porque os judeus não é a nossa panelinha, né, o nosso grupinho aqui e tal. Verso 21, aí qual foi a reação? E a mão do Senhor era com eles. Amém. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com o propósito, com propósito de coração. É interessante, porque quando a igreja de Jerusalém ouviu falar que lá nessa cidade, lá no resto, lá, onde era isso aqui? Antioquia. Quando a igreja de Jerusalém ouviu falar que lá em Antioquia o povo estava aceitando a palavra, então enviaram Barnabé, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aprovado por Deus, e ele foi com a intenção de exortação. Ele foi exortar os convertidos a quê? A que permanecessem firmes. Então quer dizer, ele foi pregar para os crentes, né? Ele foi pregar para os crentes. É difícil pregar para crente, mas ele foi pregar para crente. E qual que era a palavra da pregação? E isso, qual que era a palavra de pregação dele? Exortação, para o fortalecimento. Amém. Ele foi lá para fortalecer na fé. Ele foi lá e falou assim: olha, é isso aí mesmo, continua firme, não desanima não. É difícil, tem tribulação, eles estão perseguindo nós e tal. A gente está se reunindo escondido, mas permanece firme. Então a ideia dele foi só essa. Enquanto uns pregavam lá para quem não era crente, ele ia lá exortar, consolidar, né, fortalecer, firmar, Amém. estruturar a igreja. E aí ele... Talvez que nem os outros não era tipo lá da parte de Jerusalém, foi pregar. Aí vinha um que era de lá mesmo, que ele sabia para, tipo, assim embaixo que ele está fazendo, que isso é verdade. Exatamente. Aí já ajudava mais. Ajudando. Respaldar, né? Isso, ele ia assinando embaixo, confirmando o que os outros tinham falado. Aí Isso ele aí. falou, mas o cara nem como é que ele vai saber isso? Exatamente. Aí é a importância da igreja, o conjunto, né? Eu chego ali e prego para um, aí o Francisco vai lá, o que ele falou e acrescenta mais, é isso aqui, ó, tal, e vamos te fortalecer. Ao invés de... eu estou indo aqui... Quando o pastor vai pregar, vamos supor, a pessoa aceita a palavra, mas com algumas dúvidas, mas não quer perguntar para o pastor, ele vai perguntar para quem? Os outros. Ó, ele falou isso, mas isso não concorda, não. Você acha? Não, vamos lá, É verdade. tá Isso. assim, assado. É para isso que serve o corpo da igreja. É pra gente, mas a Bíblia fala que tá. E outra coisa, Jesus disse: olha, uns plantam, outros colhem. Paulo disse: por que vocês estão dizendo que é de Apolo, que é de Paulo? Ninguém é meu, ninguém é de Apolo, todos somos de Jesus. Eu não sou dono de ninguém, eu não morri por ninguém, vocês são filhos dele. Eu plantei, Apolo colheu. E daí? Regou, quer dizer, né? Eu plantei, Apolo regou, ou vice-versa. O crescimento é Jesus.
Mas quem dá o crescimento é Jesus, é o Espírito Santo, então a glória é dele. Então eu não sou dono do Jorge, eu não sou dono de ninguém. Eu estou regando o que outros plantaram lá atrás. Eu colhi o que muitos oraram pelo Jorge. Amém. O Anderson e a Josi está ali, que fizeram a célula na casa deles no início, né? Quantas vezes foram lá e plantaram. E aí eu fui lá e colhi. E estou regando agora, regando. É assim, todos nós vamos participar do mesmo fruto. Amém. Todos nós temos o mesmo galardão. Mesma alegria, né? Todos nós temos a mesma alegria de ver o Jorge aqui, ó. E você, quando fala assim, é isso aí mesmo, eu acho bom e tal, você está fortalecendo ele, você está incentivando ele a que continue, ao invés de falar, não, isso aí, daqui a uns dias esse fogo apaga, está queimado, em nome de Jesus. Vai né, incendiar os outros, tem né? que incendiar isso aí, irmão. E ele falou isso hoje mesmo, o Francisco falou assim, isso ali é bom porque os outros vão vindo, vão se empolgando também, vão se incendiando e tal. Amém. Então quer dizer, é o corpo da igreja funcionando. Amém, irmãos? Amém. Então um semeador, ele vai lá, eu nunca trabalhei na roça, mas você que já trabalhou na roça, você sabe, não sei se, tipo assim, digamos que tem 3, né? Um cavando, um vai lá cavando, abrindo os buracos, abrindo as covas, né, Vaguinho? Outro joga o milho e o outro cobre. O outro joga o milho e o outro cobre, olha aí, para que coisa melhor, um serviço melhor do que esse. Todos Aí, vão colher o fruto. todo mundo participou, todo mundo no final vai colher, vai igual vocês fizeram lá na Embrapa, lá, né, Vaguinho? Cada um tem uma tarefa, o outro pode ir lá e vai O roubar. principal é Deus. Quem dá o crescimento é Deus, Sem né? a chuva, É um milagre. Como Jesus disse, você lança a semente na terra, aí o seu trabalho é lançar a semente, aí você vai dormir. Você nem sabe o que aconteceu, um milagre aconteceu lá dentro. A semente ouviu a voz de Deus, obedeceu e o poder de Deus foi liberado e ela começou a germinar, e no outro dia você vai lá, você já vê ela, e futuramente você vê frutos nascendo ali. Isso é o poder de Deus, milagre. Então quer dizer, o meu trabalho é lançar a semente, é pregar. Eu prego, aí vem o Anderson, vem a Josi, vem o Francisco, aí vai lá e lança a semente, e vai falando mais, vai regando. Aí quando você pensa que não, está o Jorge lá na frente, lá dando fruto, Aleluia. pregando, né? Explodindo lá, ganhando vizinho, abrindo célula no fundo da casa e querendo abrir outra para lá, Amém. e por aí vai, e ninguém vai segurar. Glória a Deus. É o Espírito Santo, é o conjunto da igreja. Então o Barnabé foi enviado para isso, para fortalecer os irmãos. Olha, então, vamos lá e tal. Verso 23. Não. 24. Falando de Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Amém. E de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Aleluia. Por que eles foram chamados cristãos? Porque ele se pareceu com Cristo. Porque se pareciam com Cristo. Só por isso, né? Porque eles tinham umas roupinhas bonitinhas, né? Cabelão. Cabelo grande, porque não usava batom. Não era por causa disso, não, irmão. É porque quem olhava para eles, mas vocês parecem com Cristo. Ele fazia assim, vocês estão fazendo. Ele falava disso que vocês falam. Parece que até o sotaque é o mesmo e tal. Então eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E o interessante que eu estava meditando aqui é que Barnabé foi atrás de quem para pregar para os povos, para os gentios? Saulo. Para o antes perseguidor da igreja, Saulo. Barnabé olhou, foi lá, Antioquia, observou que os judeus que saíram da dispersão, eles estavam com preconceito dos gentios e não queria pregar para os gentios. Mas ele via que os de Antioquia estavam preparados para ouvir a palavra, estavam os campos brancos para serem colhidos, mas só os de Cirene, os de outra cidade aqui, de Chipre, é que ele estava pregando, mas eram poucos. Então ele pensou, vou atrás de Saulo, porque Saulo disse que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então eu vou atrás dele. Olha só o Barnabé, que não tinha preconceito, que não era religioso, Tinha o principal de tudo, que era o Espírito
que tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: vai chamar Saulo, porque ele vai pregar para esse povo. Ele não está nem aí, ele vai entrar lá nas favelas, ele vai entrar lá onde ninguém entra. Ele pode ir atrás dele. Foi lá em Tarso, chamou Saulo, e um ano inteiro numa igreja ensinando. Imagina quantos líderes saíram do apóstolo Amém. Paulo Glória a Deus. aqui. E pela primeira vez, por causa desse processo, né? É nós intercessor deles, né? Porque os outros não queriam pregar para a gente igual nós. Não. Só eu que sou casado, porque Pois nem é. estava dando tempo. A porta para você estava fechada, né? Tá. Misericórdia. Hein? Por Jesus abrir. Que não fosse do Espírito. A história conta que realmente na época da igreja em Atos, os gentios queriam participar, mas era impedido. Eles não podiam entrar. Eles não podiam, era como se fosse indigno. Deixava entrar. Eles falavam: não, você não pode, você é indigno. Tipo assim, você não pode entrar aqui na Não, se o igreja. cara mancasse com uma perna também, não deixava entrar, que eles falavam que era amaldiçoado. Você não é judeu. Eu me lembrei, você falou agora disso aí, mas eu achei que eu me arrepiei aqui agora desse momento que nós estamos falando. Como que Deus é maravilhoso, como que Deus foi bom para mim e para você. Porque é nós, irmão, que estamos incluídos nessa Antioquia aqui, ó. Nós é que somos esse povinho que não merecia, que não se ajunta com esse povo, não, né? Deixa esse povo pra lá. Os aleijados, os cegos, os mancos. Porque lá no Velho Testamento, os mancos, os aleijados, não podiam entrar no templo. Era cego de um olho, era surdo. Qualquer defeito físico era proibido de entrar no templo. Irmãos, e a graça de Deus foi muito grande para nós. Aí Jesus falou: já que não pode entrar, tá Foi cuidado, né? isso, olha aí, ó, a parábola que Jesus contou das bodas, né? Então chama os mancos, chama lá nas encruzilhadas, vai lá, chama os aleijados, eu e você. Chama eles, chama essas pessoas, os rejeitados, aqueles que ninguém dão nada por eles. Eles eram proibidos. Eu estava vendo na internet, lá na Colômbia tem uma igreja, lá não sei qual, e uma líder da igreja se levantou e falou assim: a partir de hoje, nessa igreja, aleijado não prega mais, se estiver cego com o olho não prega, mancando, qualquer defeito físico não prega mais, porque senão o povo pode olhar e ter preconceito e não precisar voltar mais na igreja. Meu Deus do céu. Pode ter certeza que Isso isso não tá lá, né? Não foi ele, não foi dele. Essa ideia não foi dele. Tem na internet lá, uma igreja lá na Colômbia que está falando isso. Diz que eles têm várias igrejas e passou essa ordem para todas as igrejas deles. Não pode. Não pode. Se o Espírito Santo estivesse lá, traz todos os aleijados que vai curar e ele vai pregar aqui. E é porque diz que o povo vai muito pela. E a alegação dela é que o povo anda muito pela aparência. Então, se vê uma pessoa assim, pode falar: não vai não, tal. O sangue de Jesus tem poder. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, de jeito nenhum. E nós não devemos fazer também. Glória a Deus. Então, verso 27, para a gente encerrar. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, este Ágabo, profeta de Jerusalém, estava lá naquele mover, com um avivamento que aconteceu em Antioquia, né? Grande avivamento, um mover sobrenatural, pessoas se convertendo e tal, e tudo mais. Veio Barnabé, depois veio alguns profetas, e um deles, chamado Ágabo, teve uma profecia, levantou uma profecia e previu uma grande fome em todo mundo. E o mover era tão grande que eles nem esperaram a fome começar e já fizeram uma coleta lá, para mandar donativos para os nossos irmãos, para suprir a necessidade, para que essa fome não atinja os irmãos, né? E ali mesmo, pela fé, já Mas isso é que eu digo. fizeram. Deus é tão bom, tão misericordioso, né? Que quando Ele
Ele sabe todas as coisas, sabe o que a gente vai passar, ele nos previne primeiro. Ele envia o socorro antes do acontecimento. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Alguém mais tem algum comentário para falar? Vamos orar, agradecer a Deus por este capítulo 11 de Atos, por essa revelação, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, ter entendimento, que nós possamos pregar para todos, para os crentes, para os recém-convertidos, para os crentes velhos, para os crentes que costumam querer dar trabalho, que acham que não precisa mais ouvir, que acham que não precisa mais aprender, que já sabe de muita coisa, que já começa a botar defeito. Vamos ter o coração ensinado, vamos ter o Espírito Santo de Deus, vamos ter palavras que venham abençoar os irmãos, exortar, corrigir, ensinar com amor, né? Como diz a palavra, com amor, sempre com amor. Que Deus possa nos dar essa mansidão, esse espírito, esse temor de Deus, para que nós possamos crescer, porque é assim que a boa mão do Senhor vem sobre nós, para acrescentar. Porque a missão da igreja não é acumular bens. A igreja, a nossa organização como igreja, a nossa intenção não é comprar prédios e mais prédios e tudo mais. A nossa missão é ganhar almas. Você viu aquela frase daquele profeta lá, aquele profeta que você gosta de ver? Veio. Tremendo, né? É verdade. Eu cresci na igreja evangélica ouvindo uma frase. A frase é a seguinte: Deus vai transferir as riquezas do ímpio para trazer para o justo. É verdade, a palavra de Deus diz que Ele faz isso. Ele permite que o ímpio seja os bens para dar àqueles que Ele ama. Exato. Só que isso é bom demais, é bom ouvir, é bom no bolso, né? Nós queremos mesmo essas coisas, e tomara que Deus faça isso mesmo. Só que o tema principal da teologia da prosperidade é essa, né? Só fala isso, só isso e tudo mais e tal. Mas o que Deus está preparando para nós, eu penso, é a volta do Senhor Jesus. Amém. Né? A volta do Senhor Jesus. Amém. E nós devemos nos preparar e ganhar muitas almas. Porque se Jesus voltar hoje, quantas almas eu vou apresentar para Ele e dizer aqui, Senhor, tantas almas. Talvez eu não ganhei nenhuma alma, mas talvez eu ajudei a consolidar aquela alma. Talvez eu ajudei a firmar. Eu vou ter o mesmo galardão daquele que ganhou. Amém. A Bíblia diz, Jesus foi quem disse isso. E ele falou assim lá no capítulo 4 de João, para aquela mulher samaritana, depois que ele falou para ela: o ditado é certo, uns plantam, outros colhem, mas todos participam do fruto, da colheita. O galardão vem para todos, tanto para aquele que plantou, quanto para aquele que colheu. Vamos comer mesmo, para o que regou. Talvez você fale: nossa, nunca ganhei uma alma. Então ganhe. Mas se você não ganhou, e se Jesus voltar hoje, talvez você falou: irmão, permanece firme, esse é o caminho mesmo, essa é a verdade, eu vou te ajudar a você permanecer. Aí você fala: não, estou vendo muita coisa errada na igreja, e não sei o que mais. Fala: não, irmão, mas tem mesmo. Olha para Jesus, a igreja mesmo. A igreja tem coisa errada? Tem. Eu sou igreja, eu sou homem, eu sou errado. Uma certa pessoa veio me falar da igreja, e como se diz, quando o milagre deixa o santo para lá. E eu disse: irmão, se nós olhar para o homem, nós vamos ficar aqui, nós vamos cair. Nós temos que olhar para Jesus. Exato. Deixa o homem de lado. Se você olhar sempre para Jesus, você vai estar sempre na presença de Deus. Esquece o homem, deixa ele fazer, porque ele vai acertar com Deus. Nós que estamos ali vamos acertar com Deus. Vamos olhar para Individualmente. Cristo. Vamos olhar para Cristo, porque Cristo não pecou. Exatamente. Então, você foi lá e falou isso. Mas eu não ganhei nenhuma alma. Mas isso aí que você falou, você acrescentou algo, você fortaleceu, você preservou a igreja, né? Você foi o instrumento de Deus e não do diabo. Igreja não é pro certinho, é pros errados se transformar em certinho. Isso. Todo mundo que vai para a igreja, ele não veio de Jesus, claro. Ele veio do homem, então ele veio errado para se consertar. Aqui é a oficina do Espírito. Claro. Eu fui para a igreja não porque eu era bom. Eu fui para a igreja não porque eu era santo. Eu fui para a igreja porque eu estava no inferno. Eu precisava, fui para a oficina, fui ser consertado. E ainda estou. Ele fala que a igreja tinha tudo para dar errado, porque é ex-presidiário, é ex-prostituta, é tudo
o ex errado. E aí você vê o milagre de Deus, né? É. A oficina do Espírito Santo. Foi um caso, né? Foi ontem. A olaria de Deus. Foi ontem um rapaz preparando para dar um testemunho para pregar na igreja. Ele era ex-presidiário. Eu vi essa Né? Eu ouvi falar. Preparando para pregar. Na hora que ele ia pregar, o povo chegou a mesmo ele. Morreu dentro da igreja. O cara pode ter matado ele, mas se ele se arrependeu verdadeiramente, quem ganhou a salvação é O dele. cara se findou. Se diz a Bíblia, ele fez um favor para Deus. E o cara, né, que já foi direto. Essa tá melhor, né? Ele se livrou, ele já não volta mais pro mundo. Tá livre, né? Ele tá melhor do que eu. Já, ó. Os negócios do Nomar falar, né? Que Cefinha matava na ponte chamada Rio de Janeiro, de Niterói, né? Que estava indo para a igreja. E ele falou assim, ao invés de, né, como que ele falou, que ao invés dele ir para a igreja, ele foi para... Não, mas ele falou em Jerusalém. Isso foi muito engraçado, assim, então adiantou, né? Adiantou aí. A ida dele. Então foi bom para ele. Fez um favor, né? Fez um favor. Amém. Vamos orar, né? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela porção que o Senhor nos Ô, dá. Senhor Que Jesus. essa porção, Pai, seja